Ora, diz só qualquer coisa, por favor. Posso acertar por tu? Claro, claro. Ok, Diz só qualquer coisa, por favor. Você se recorda qual foi o gatilho que incentivou a sua vontade por escrever? Sim, perfeitamente. Isso foi em outubro de 99, eu tinha 9 anos, e foi por ocasião da morte da Amália. Eu hoje em dia relaciono as duas coisas e penso que é correto relacionar as duas coisas, porque a Amália morreu, eu fazia ideia de quem é que era a Amália, sabia que era fadista, que tinha uma voz extraordinária, que tinha cantado grandes poemas e grandes poetas, mas na verdade tinha 9 anos e nunca tinha ouvido a Amália a sério. E com a morte dela, todos os dias nas notícias se falava sempre disso e se ouvia a Amália. O carro ficou cercado pelas muitas pessoas que esperaram toda a tarde por um último adeus à voz do fado português. E portanto eu relaciono o início da minha escrita e particularmente da escrita de poesia. De facto eu não sou poeta, nunca fui poeta, mas foi uma maneira de começar a escrever e eu relaciono essa maneira de começar a escrever com a morte da Amália. Quase foi um desafio que a Amália me punha, que a voz da Amália me punha e ainda hoje põe, de certa maneira, de eu começar a escrever. Qual é o papel da escrita? Qual foi o papel que a escrita teve na sua vida nesse período? Eu não relaciono bem com a adolescência porque como eu comecei a escrever aos 9 e nunca mais deixei de escrever, eu já escrevia prosa, mas particularmente poesia, e depois a partir dos 15 deixei de escrever poesia, eu não relaciono muito bem o período da adolescência em específico com a escrita, porque muitas vezes a adolescência dá para as pessoas, enfim, em princípio na adolescência as pessoas começam a exprimir-se de outra maneira e muitas vezes usam a escrita para isso, não só em diários, mas também em poesia, em pequenos textos, e veem a poesia, ou começam, aliás, a escrita em geral, começam a usar a escrita como forma de expressão de uma convulsão interna, dessas transformações, não é? Mas eu, na verdade, nunca tive isso, porque já escrevia antes da adolescência e, para ser franco, eu penso que nunca tive essas convulsões internas de adolescência, no sentido clássico do termo. Ainda hoje tenho imensas convulsões internas, como toda a gente tem, e como é normal no ser humano, mas de adolescência como período de transformação e de repente revelação de uma nova, não digo personalidade ou identidade, mas digo de uma nova expressão de si mesmo, isso eu nunca tive, porque acho que já tinha sedimentadas algumas características talvez condutoras da minha personalidade. Sentias que, pronto, havia essa diferença entre ti e os teus amigos, ou, por exemplo, eles iam sair à noite e tu preferias ficar em casa a escrever? Por acaso, hoje em dia sou mais de sair do que na altura. Eu era bastante mais reservado do que sou hoje em dia, em adolescente. Quer dizer, nunca senti, em relação a amigos, nunca senti nenhuma diferença, porque eu sempre tive um grupo de amigos, não é que escrevessem, mas cada um tinha os seus interesses, os seus entusiasmos e as suas coisas, e portanto não sentia muito que o meu interesse pela escrita fosse tão diferente do interesse deles por outras coisas, não é? Agora, era evidente que, quer dizer, ao escrever poesia e tal, havia ali qualquer coisa que não era a norma, ou não era o padrão, não é? Mas isso nunca foi um fator problemático ou um fator de... Aliás, e depois, a partir do 10º ano, eu fui para o Rodrigues de Freitas para um agrupamento de línguas e literaturas. E aí toda a gente gostava imenso de escrever, toda a gente gostava imenso de ler, particularmente, e não havia qualquer quebra, digamos. Que histórias se encontram a bordo de um caminhão-tir? Sei lá. Quer dizer, eu tentei encontrar uma história. Particularmente mais tarde, eu fiz 2 viagens de caminhão-tir, uma aos 13 anos, à boleia de um camionista, e aí eu não sei o que é que me levou a fazer essa viagem. Sei que os meus pais devem ter ficado meio acagaçados, e particularmente a minha mãe, mas decidiram que achavam que ia correr bem, e correu de facto. Eu até disse à Graça, à minha mulher, ele quer ser poeta. E as conversas que tu tinhas comigo na viagem, eu ia mesmo, eu conhecia, porque os meus sobrinhos também eram pequenitos, que eras da idade mais ou menos idêntica.
E sabia o que eles falavam e aquilo que tu falavas. Nunca tinha visto chaval tudinho assim, pequenito, falar daquela maneira. Eu gosto de conversar. Conversava-se, falava-se bem. Havia sempre um tipo para falar. Eu lembro-me que evitávamos um bocado as autoestradas, não é? Íamos mais pelas nacionais grandes. Em França. Em França, não é? Mas eu conheci o Pedro Ribas, que é o camionista com quem fui à Alemanha aos 13 anos, conheci-o no dia em que partimos. Portanto, havia sempre um mínimo risco. Claro que depois revelou-se uma pessoa incrível e foi uma viagem espetacular. Mas eu não ia à procura de nada em particular. Nem sei bem porque é que fiz essa viagem. Ou não me lembro, pelo menos. Depois, mais tarde, já depois de sair o meu primeiro romance, O Meu Irmão, voltei a fazer a mesma viagem, aí sim com o propósito de investigar, de estudar o percurso. Fiz com a boleia de outro camionista, mas o percurso era praticamente o mesmo. Aí sim com o objetivo de estudar e de perceber se havia ali alguma matéria de literatura. E de eu conseguir transformar a primeira viagem, que fiz aos 13 anos, no tema de um livro. Depois não consegui, mas não fecho a porta a isso, talvez, mais tarde. Mas não houve nenhum propósito literário com a primeira viagem. Fizeste 2 viagens à Alemanha, a pé Nacional 2, Sim. com a Léo estás a planear fazer a viagem Sim. até à Índia. Sentes que isso faz parte de ti, ou seja, vontade de sair, de não estar muito tempo no mesmo sítio? Na verdade não. Não é muito de acordo com acho que não é muito de acordo com alguns traços da minha personalidade. Por um lado, eu também acho que o ser humano é uma coisa acabada, ou seja, a desculpa que muitas pessoas têm ou que apresentam de eu sou assim é um motivo de se acomodarem, não é? E de não melhorarem ou de não se desacomodarem também. E, portanto, talvez até porque em alguns aspectos esse género de coisas não fazem muito parte da minha personalidade, eu combato, não é? Combato e tento tê-las na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, sou muito irrequieto e sou ativo, gosto de estar sempre a fazer coisas, não só na escrita, mas em muitos campos. E, portanto, se calhar uma coisa ajuda a outra. Mas eu acho que são mais ou menos coincidências. Por exemplo, eu não me lembro... Não são projetos que eu tivesse à partida. Não me lembro porque é que fiz essa primeira viagem de caminhão-tiro. A Nacional 2 foi mais uma espécie de um retiro, ou melhor, foi mais uma espécie daquele momento de fazer um balanço da vida. E mais do que a ideia da viagem, era uma viagem interior. E depois o que fizer, em princípio, para o ano que vem com a Léo, é um desafio da Léo, que eu achei interessantíssimo e que aceitei logo, até por ser uma experiência de vida que acho que vai ser muito boa, mas também neste caso não partiu de mim. Eu estava a rogar pragas à chuva. Não sabia o que era andar com sol no Alcatrão. Agora sei mais ou menos qual é a experiência de ser dromedário. E estou a 4 km de Viseu, muito desanimado e muito cansado, quando de repente olho para a frente e está a Serra da Estrela toda cheia de neve. Houve assim momentos mais fortes, por exemplo, a descer para o peso da régua, em que tive 5 ou 6 km com umas dores nesta perna, sempre que punha o pé no chão parecia que levava uma chicotada pela perna acima, até à coluna. E mais tarde a subir no Alentejo, a ficar quase seco como um carapau ao sol. Houve vários momentos assim. Psicologicamente, só nas últimas 3, 4 dias é que tinha a certeza que ia conseguir chegar ao fim. E aí dá outro ânimo e há outra alegria. E ao mesmo tempo, nessa fase, o meu corpo já se tinha habituado bastante mais a andar. E, portanto, eu já conseguia fazer 40 km por dia e não chegar cansado ao fim do dia. Quer dizer, não chegar cansado, ponto e vírgula. Chegava cansado, mas acho que não chegava mais cansado do que no fim do dia de trabalho no escritório, a escrever, a responder e-mails, a tratar de problemas, a vida normal. E nesses últimos 3 dias descansei de facto, psicologicamente também. Tudo o resto foi bastante um desafio.
E nesses 24 dias, certeza que conheceste pessoas que te Sim, marcaram. isso é que eu acho que foi para mim muito surpreendente na viagem. É que eu tinha, como eu vos disse, eu tinha aquela ideia de retiro ou de fazer um balanço da vida, de pensar estar sozinho, mas depois fui escrevendo um diário online, ou nas redes sociais, que por acaso até foi basicamente Facebook, e aquilo foi crescendo, havendo imensas partilhas, e portanto, de repente, passei a ser muitíssimo acompanhado, mesmo na própria estrada, pessoas que iam ter comigo me ajudavam, e de tal maneira que eu tinha as 3 primeiras noites marcadas e tudo o resto achava que podia depender da boa vontade das pessoas, e dependi. E portanto, durante o dia caminhava sozinho e ao fim do dia tinha sempre uma nova pessoa que me encontrava, que se tornavam meus amigos, e de facto, eu digo isto, amigo não é uma palavra lá, assim no sentido lato, é que hoje em dia se continuam a ser meus amigos, e essa solidão acompanhada para mim foi muito enriquecedora, de facto, e é um sinal de que eu acho de facto que o nosso povo é muito hospitaleiro. E não digo isto só, não eram só pessoas que liam o que eu escrevia ou que sabiam que eu sou escritor e que portanto se calhar já estavam um pouco mais predispostas a acompanhar, mas também pessoas que estavam na estrada, viam um gajo com uma mochila às costas e queriam ajudar. E portanto isso foi mesmo para mim muito enriquecedor e surpreendente. Simplesmente estendeu-me o iogurte, toma lá, tem calma. E esse iogurte soube pela vida, soube de facto a banquete. Lá bebi o iogurte e quando tinha acabado de beber o iogurte, outra senhora noutro carro, também a apitar, parou ao meu lado e deu-me outro iogurte, sem qualquer relação com a outra senhora. 2 iogurtes. Não, realmente temos muita coisa má, mas temos um povo espetacular. Porque querias chegar à placa de Pedrógão Grande e seres a jornada acabar aí. Era importante para mim. E isso implicava mais 16 km depois de Alvaz. E o João foi ter comigo à estrada, já era noite, eu continuava a andar, estava nesse estado mental meio desesperado, mas que me obrigava a continuar, e ele pôs-se com o carro com 4 piscas atrás de mim, a proteger-me dos outros carros, e já estava escuro, o colete amarelo não reflete assim tanto. Ter acesso a um lado da vida que normalmente nós não temos, que é quase como se voltar a ser criança, como se as crianças são ajudadas, estão na rua e se estão sozinhas alguém lhes dá a mão e as leva aos pais ou à polícia se for preciso, e portanto era como voltar a ser criança e não ter quase crivo entre com os outros, não haver distância. Isso é muito enriquecedor. É uma exceção, quer dizer, o ser humano é mais complexo do que isso, mas nesses dias foi quase como viver uma espécie de paraíso, pequeno paraíso. O livro Pão de Açúcar, que conta o fim trágico da transexual brasileira, trouxe um novo prémio ao escritor. Depois de receber o prémio Leia pelo romance O Meu Irmão, Afonso Reis Cabral vence o prémio José Saramago. E por isso as operações de resgate demoraram mais de 4 horas. A vítima, do sexo masculino, tinha 45 anos, era toxicodependente e dedicava-se à prostituição. Foi espancado até à morte e deixado dentro da água que cobre parte do fosso, no piso subterrâneo de um edifício inacabado. E continua igual, o Pão de Açúcar. Nada mudou, infelizmente. Isto é um avivar de más memórias, sabe? Eu passo aqui muitas vezes por um dos autocarros que serve para o meu sítio, passa por aqui. Quando passo, olho para aqui e benzo, descansa em paz, minha amiga. O romance Pão de Açúcar, né, como você disse, ele colocou luz sobre o assassinato brutal de uma transexual brasileira, Lisberta. Com esse livro, você conquistou o prêmio literário José Saramago no ano de 2019. E, afinal, assim, por que contar essa história? Porque a pergunta até podia ser outra. Por que não contar essa história? Ou seja, o livro não tem um propósito de mensagem. Não tem um propósito de mostrar ao leitor mostrar ao leitor que uma pessoa como a Gisberta, nas condições de vida que ela tinha enfim, e num fim de vida em que estava, tem que ser bem tratada, acolhida, acarinhada, não é? Não tem esse propósito porque me parece um bocado injusto para a própria literatura
mostrar uma coisa que já estava à vista de toda a gente. Quer dizer, se uma pessoa que conhece o caso Gisberta não se define perante o caso Gisberta, algo de mal se passa com essa pessoa. É uma certa insensibilidade, não é? Não é preciso um romance e não é preciso um livro para isso. E, portanto, o livro não tem um propósito didático, nem tem um propósito de sensibilizar os leitores, ou de... Já volta e meia perguntam se o propósito é mudar mentalidades. Não é, na verdade. Se depois isso acontecer, não está ao meu alcance, nem sequer está ao meu alcance perceber se isso aconteceu ou não. Um propósito do livro, e eu acho que de qualquer livro, é contido em si mesmo. Ou seja, o propósito é escrever um livro. Evidentemente que o caso real me confrontou e me pareceu que havia diversas facetas no caso real muito profundas para trabalhar literariamente. E isso transcendem muito, acho eu, a ideia de mensagem. Transcendem muito um propósito. Quer dizer, o objetivo é trabalhar literariamente temas que, para mim, por um lado, eram desconhecidos pela própria Gisberta. Eu, enfim, conheço, como todas as pessoas, minimamente algumas problemáticas das pessoas transexuais, transgénero e tudo mais, porque vou vendo das notícias aqui e ali, mas até me debruçar, no caso Gisberta, para escrever o livro, era uma realidade que me passava muito ao lado e que era muito estrangeira para mim. Isso também me atraiu, porque acho que a literatura é também uma maneira de se descobrir novas realidades e até criá-las, de certa maneira. Por outro lado, os próprios rapazes e as personagens que depois eu vim a criar são muito diferentes de mim. Portanto, tudo aquilo era para mim muito distante. E essa distância era um desafio. E, portanto, comecei a escrever até por isso mesmo. Um bocadinho ao contrário do que se passava com o meu irmão. O meu irmão é uma realidade... O livro não é autobiográfico, mas a realidade que lá está eu conhecia. Já a realidade que está no caso de Gisberta eu não a conhecia. E este jogo de não conhecer e de querer conhecer e até de inventar, claro, fascinava-me. O desafio te atrai, de certa forma? Sim, porque eu acho que tanto a temática do meu irmão como a temática do Pão de Açúcar são um bocado difíceis. São não só os personagens que lá estão, como os narradores, sempre narrador na primeira pessoa, são temas que acho que podemos considerar delicados, não é? De pessoas à margem, de pessoas tocadas pela sua condição e marcadas pela sua condição, e isto é um desafio a tratar. E por outro lado dá personagens fortes, e eu gosto de personagens fortes e de histórias fortes. De certa maneira, paradoxalmente, talvez por facilidade, porque embora sejam temas muito fortes e difíceis de tratar, ao terem personagens fortes e temas intensos, é mais fácil de trabalhar no sentido em que chega mais ao leitor. Por exemplo, uma história do cotidiano, uma história aparentemente corriqueira, transformá-la em alguma coisa mais significativa, se calhar até pode ser mais difícil. E há livros e novelas em particular que fazem isso de uma maneira incrível. Mas até agora eu tenho apostado nos temas fortes. Se alguma coisa que guiasse o seu processo criativo nesse sentido assim, que guiasse... Tem algo que guia, assim? Eu não sei se tem alguma coisa que guia. Eu acho que o que guia realmente é um instinto literário. E esse instinto se calhar nem é instinto, é uma coisa que se vai construindo, ou que quem escreve vai construindo, de estar educado, interiormente educado, para compreender, aí sim parece instintivamente, que determinado tema, determinado ângulo, determinada frase, determinada linha de pensamento é interessante. Se há uma coisa que a literatura não pode ser, é desinteressante.
A literatura é, por definição, interessante. E acho que isso é uma coisa quase automática, e daí eu dizer instintiva, é um caminho, e portanto é um guia. Tanto nos temas para romances, como nas coisas pequenas das crónicas. Ainda agora, eu disse que estávamos a combinar horas e tudo mais, e eu disse que precisava de mais um bocado, e que se tivesse mais tempo vos avisava, porque estava a acabar uma crónica. E, na verdade, quando vos disse isso, nem sequer sabia o que é que ia fazer na crónica. E tinha que entregar até hoje às 5 da tarde. E lembrei-me da vida sexual dos tamboris. A vida sexual dos tamboris é muito interessante. E a crónica é sobre isso. E é quase um instinto, quer dizer, eu estou-vos a dizer isso, vocês riram, e isso diz-me que vão ler e que acharam um bocado surpreendente a ideia. É este instinto que leva a que depois no leitor haja uma reação talvez assim. Isso guia-me muito, acho que sim. O que é a língua portuguesa para você? Bem, para já há aquelas respostas muito óbvias, que é a minha ferramenta, a fonte, o que seja, mas eu acho que sobretudo há duas respostas. Uma é a língua no sentido prático do termo, que é o que estamos a fazer agora. E esse sentido prático da língua, de mera comunicação, de clareza no que se comunica e de conversa também, enfim, é comum a toda a gente. Mas depois há outra língua reservada a quem escreve. E é uma língua diferente, eu considero que é uma língua diferente por cada pessoa que escreve, por cada escritor. E para mim a língua é uma transformação. Nesse sentido, é um barro que eu transformo e que eu tento moldar sempre de maneiras diferentes. Essa língua é só minha, de facto. Ou eu tento que seja só minha. Como acho que é só de muitos outros escritores que eu admiro e que acho que escrevem bem. Portanto, o desafio é moldar esse barro e é poder dizer que essa língua é só minha. E depois emprestá-la às outras pessoas. Você lê muitos livros, suponho. Você tem uma média de livros que você já leu esse ano? Você já perdeu as contas? Este ano, não sei bem, mas no mínimo 30 até agora. Mas nem é muito para o que eu costumo ler. E acho que qualquer escritor tem que ser assim. Tem que ler muito, beber muito do que lê para escrever. De outra maneira, não há nenhum escritor que leia. E se há um escritor que diga que não lê, ou que não gosta de ler, ou que está muito atarefado a escrever e, portanto, não tem tempo para ler, é porque, na verdade, eu não gosto de ser taxativo, mas não é escritor. Não vejo que seja possível. Qual livro que você está lendo agora? Agora estou a ler este. James Baldwin, Go Tell It on the Mountain. É um livro notável sobre religião também, sobre família, de certa maneira, sobre propósitos muito marcados que depois são destruídos pela realidade, e é de um grande escritor que eu ainda não tinha lido e estou a achar extraordinário. O que interessa, assim? O que você gosta? Para Para ler e escrever, além da escrita? Tanta coisa, quer dizer, a vida normal. A vida normal, faço boxe, mergulho, até há pouco tempo tinha imensos pássaros e gosto muito de animais. Sei lá, tanta coisa. Eu tenho muitos interesses. Acho que há muita coisa que me fascina e quanto mais não seja coisas tão simples como há um tema que vou ao YouTube e de repente esgoto tudo o que há no YouTube, como documentários, vídeos, até youtubers, sobre isso. E há assim várias coisas que me fascinam, e desde a astrobiologia, ao cosmos, à engenharia, sei lá, filmes de terror. Portanto, acho que se há algum dia que eu estou mais, sei lá, chateado por não ter nada que fazer, ou maçado e não sei o quê, é por minha culpa, porque há sempre imensas coisas para descobrir. Por acaso eu ia perguntar isso das séries Sim. e filmes, se costumas ver, Claro, se claro. gostas. Acabei agora de ver uma série chamada Made na Netflix, e é muito boa, muito boa. Do ponto de vista narrativo, aquilo está muito, muito bem feito. Uma minissérie. Nós costumamos sempre dizer que os livros são melhores que os filmes, concordas?
Eu acho que não é preciso comparar um ao outro. Há grandes filmes e há grandes livros. Claro que eu acho que a literatura e os romances são, para mim, a obra de arte por excelência. E não só comparado com filmes, comparado com tudo o resto um pouco. Porque acho que é onde o ser humano cai mais plenamente, onde o ser humano se expressa mais plenamente. E por isso, para mim, é um expoente de obra de arte. Mas de certeza que há pessoas que argumentam muitíssimo bem outras coisas. Eu acho é que nós caímos muitas vezes na tentação de ver as coisas com binómios, ou isto ou aquilo. E não é preciso. Uma coisa não invalida a outra. Acho que não. Sim, eu estava mais a falar quando, por exemplo, um livro é Quando adaptado claro. a filme. E por norma, eu acho que de facto o livro costuma ser melhor. Mas há muitos exemplos em contrário. As Pontes de Madison County, o livro é muito pior que o filme. O Psycho do Hitchcock, o livro é uma merda. É mesmo, é uma porcaria de um livro. É um thriller barato que nem 60 cêntimos valeria. O filme é muito melhor, é um clássico. Portanto, há exceções muito, muito boas. E há também casos em que eu acho que o filme e o livro são praticamente equivalentes na qualidade. Por exemplo, Este País Não É Para Velhos, do Cormac McCarthy. O livro é excelente e o filme é excelente. Agora, se me perguntares a norma, é capaz do livro ser melhor. Os próximos projetos de vida? É isso. Projetos de vida tenho aqui uns bons projetos de vida aí pela frente. Mas o próximo livro é essencial, o projeto com a Livraria Lelo, mais crónicas para jornais. Eu acho que é um bocadinho mais do mesmo até agora. Não há assim alguma coisa que saia do que eu até agora tenho feito.